pessoal! Hoje nós estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso PSC Cast com um tema muito importante, mas que ainda é muito negligenciado. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Esse podcast de hoje ele tem um ar muito acolhedor e muito carinhoso. Estamos recebendo o Lucas Dionísio, que é colaborador aqui do escritório, pai do Bernardo, e nós vamos falar sobre acesso à educação para criança autista. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado, doutora Shirley. Obrigado, doutora Nayara, pelo convite. É um prazer estar presente com vocês e falar desse tema tão importante. Lucas, nós que agradecemos, né, por você ter topado participar, por estar aqui para a gente conversar um pouquinho, né? E antes de iniciar, eu gostaria só de pontuar que a lei, né, a respeito da lei Berenice Piana, que foi ela que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com transtorno do espectro autista e equiparou o autista à pessoa com deficiência, né, garantindo-lhe o direito à educação inclusiva com os apoios necessários. Então, para a gente começar, Lucas, conta pra gente, como que é o dia a dia com o seu filho, né? Como que é a rotina escolar dele, a rotina em casa? Conta pra gente como que é. Bom, Bernardo tem uma rotina muito similar às crianças, que não são atípicas, crianças que são consideradas normais dentro dos padrões. Nós levamos ele para a escola de manhã, ele passa o período integral na escola, depois desse horário ele vai para a casa da babá, fica com a babá. Chegando em casa à noite, tanto eu quanto a mãe, ficamos com ele e assim a rotina durante a semana do Bernardo. A questão escolar dele é tranquila nesse sentido, ele se adaptou muito bem à escola, graças a Deus, foi muito bem acolhido, né? E nesse sentido de padronização de escola e de rotina, é tudo muito, muito bem, muito graças a Deus, tudo se adaptou e ele tá bem. Lucas, quando foi, na verdade, que vocês tiveram o diagnóstico e como foi para vocês enquanto família receber essa notícia e passar então a lidar com uma nova rotina para atender as necessidades do Bernardo? O Bernardo, a gente identificou que ele poderia ter alguma questão. No início a gente não sabia que era autismo, porque a gente não conhecia, então a gente não conhecia, não tinha ninguém na família que tinha alguma coisa parecida, então não era do nosso conhecimento, a gente não vivenciava isso. Por volta de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, a gente notou que tinha algum tipo de atraso na fala dele, porque já era para ele burburar, já era para ele falar pelo menos pequenas palavrinhas, papai, mamãe, vovó, alguma coisa do tipo, e ele não tinha esse tipo de comunicação. Então a gente já falou assim, alguma coisa pode estar acontecendo, então vamos investigar, vamos levar ele no médico para ver o que pode ser. A partir dessa faixa, a gente começou a fazer um tratamento com ele, iniciar consultas médicas para tentar entender o que ele poderia ter. E foi a partir daí que a gente começou a ter os primeiros, vamos falar assim, os primeiros gatilhos. Isso aqui está relacionado ao autismo, isso aqui pode estar acontecendo, isso aqui ele pode vir a desenvolver ou pode já estar desenvolvendo. E foi passando nos profissionais, onde a gente conseguiu identificar e laudar ele como dentro do espectro autista. Você contou pra gente, né, que hoje a rotina dele com a escola é muito tranquila, que vocês deixam ele lá. Mas isso sempre foi assim? Foi fácil encontrar uma escola que estivesse adaptada para recebê-lo ou não? Não, no princípio, como tudo era muito novidade, nós não sabíamos como tratar essa questão. A nossa maior preocupação foi como que a gente vai inseri-lo dentro de um sistema de educação onde as outras crianças não têm a dificuldade que ele tem de fala, ele não tem as questões cognitivas que ele tem. Então essa era a nossa maior preocupação. Só que a gente sabia que quanto mais a gente segurasse ele, privasse ele da socialização, mais difícil seria para ele enquanto no processo de crescimento dele. E a gente sabia que isso era muito importante. Então a gente já buscou fazer essa integração dele com a escola, porque foi até uma solicitação dos médicos para que isso melhorasse a socialização dele. Porque criança aprende com criança. Então, exemplo, eles são uma esponjinha, tudo que você coloca para eles, eles puxam. Então, a questão da escola que a gente buscou era uma escola que abraçasse essa questão do autismo, que desse as oportunidades necessárias e o carinho. Porque hoje, porque o autismo não tem um remédio, o autismo não tem uma cura que você vai pegar e vai fazer aquele tratamento por um determinado tempo e já vai funcionar. Hoje, eu falo com a Giovana e ela sempre me diz, a principal característica
de um autista para que ele consiga evoluir é ele se sentir seguro, se sentir amado e ter um carinho. É o principal remédio para ele. Se você der isso, fornecer isso para ele, as outras questões são tratadas. Você começa a tratar dia a dia e ela evolui. Hoje, o desenvolvimento do Bernardo, que está perto de 2 anos atrás, quando a gente tentou começar, foi todo o tratamento, já evoluiu significativamente. Hoje ele está uma criança muito mais esperta do que estava atrás. O Bernardo tá com quantos anos, Lucas? Ele vai completar 4 em outubro. 4 anos. 4 anos. E como que é a rotina em casa? Você falou de questões muito relevantes, que é também o que eu ouço o tempo todo, né? Quando pediatra, psicólogo das crianças, a necessidade do carinho, se sentir seguro, se sentir amado, isso é muito importante nessa fase, né? Nossos filhos têm a mesma faixa etária. Então conta pra gente, Lucas, como que é a rotina em casa, porque a gente tá junto o dia inteiro, você trabalha aqui o dia todo. A Giovana também trabalha, o Bernardo vai pra escola de manhã, e aí, como que é em casa a rotina de vocês? Toda criança que tem um aspecto autista, ela é uma criança especial no sentido de... Cada criança é uma criança. Não tem um padrão entre eles são todos da mesma forma. Cada um tem seu modo de ser. O Bernardo, falando exatamente dele, ele tem uma questão de rotina, realmente rotina. Então ele tem um horário de ele acordar. Ele tem um horário que se ele acordar, ele sabe que ele tem que escovar os dentes, ele sabe que ele vai trocar de roupa. Se você inverter essas questões de ordem de tarefa, você tem um pouco mais de dificuldade. Então ele é muito firme na rotina, ele é muito pontual e muito... Como que eu posso dizer? Ele não quebra a regra. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem com ele no sentido de tarefas de dia a dia, de cotidiano. Mas a gente levanta cedo, prepara ele, deixa tudo arrumadinho e leva para a escola. Ele é tão metódico nesse sentido, e é bom porque ele desce do mesmo lado da porta do carro. Se eu tentar inverter a porta do carro, ele não deixa, faz eu fechar a porta para descer do outro lado. Então ele já sabe quando ele chega, qual que é a sala que ele vai, ele já pega a mochila, ele já vai, ele tem todo um processo que ele precisa acompanhar. Então esse processo dele do dia a dia, a pessoa com quem ele vai pegar, que no caso é a babá que vai à tarde, quando não é ela que vai buscar, ele já sente falta, ele já acha diferente, ele já vê que está mudando o dia a dia dele. Então são essas pequenas ações do dia a dia que faz com que ele se sinta mais seguro, mais, vamos dizer assim, mais protegido. E o Bernardo, ele é uma criança que é muito amorosa, ele é muito carinhoso. Então, se você tem autistas que não gostam tanto do contato físico, não gostam muito de um abraço, não gosta tanto de um beijo. O Bernardo a gente já conseguiu, não sei se é porque a gente dá tanto excesso de amor e carinho para ele, que ele se transformou numa pessoa totalmente carinhosa. Então hoje ele já tá nesse mundo que, se você der um abraço e um beijo nele, você já começa a ganhá-lo. Ele já fica uma pessoa bem mais carinhosa, um menino muito carinhoso. Então no dia a dia, essa é mais ou menos a rotina dele, que depois ele vai pra babá, chega lá, ele brinca, porque tem outras crianças que ele também convive ali, então ele brinca. Depois quando eu chego em casa, ele já sabe o horário que eu vou buscá-lo. Então ele tem a mesma rotina, ele sabe onde eu vou parar, onde eu vou buscar, como que ele vai entrar no carro. É engraçado que se eu mudar o trajeto para ir para casa, ele acha ruim. Porque ele sabe que a rua que vai para casa dele, ele atravessa pela cidade, ele sabe a rua que vai chegar em casa. Então ele sabe, quando eu faço diferente o trajeto, ele fala, nós vamos buscar a mamãe? Porque às vezes eu faço diferente para buscar ela no serviço. Então o dia a dia com ele não é muito diferente de uma criança que não tem o espectro autista. Só que você tem que saber lidar com essas questões, e um reflexo que a gente sente nele, que é uma grande dificuldade que a gente ainda está tratando, buscando a melhorar, é uma rigidez cognitiva. O Bernardo, ele não aceita o não. Tem crianças autistas que ele tem uma grande dificuldade com o não. Não é um não nosso. Você precisa fazer uma questão aqui agora, a gente vai brincar, depois que você brincar a gente vai fazer tal coisa ou tal questão. Se a gente não deixar ele brincar e falar que vai fazer uma coisa diferente, aquele não que a gente fala para ele, eles, no caso principalmente do Bernardo, ele entende que aquele não é definitivo. Que ele não vai mais brincar. Nunca mais. Aquilo ali acabou, ele não vai mais. Esse tipo de não para ele que é muito difícil. Então hoje a gente busca a tentar não falar um não, mas tentar mostrar para ele que não é o não daquele momento, mas que ele vai fazer, ele vai conseguir fazer aquilo. Essa é a maior dificuldade hoje, é só essa rigidez cognitiva dele de não aceitar o não, de não compreender a princípio. Mas isso também já melhorou muito ao longo do tempo.
Porque ele tá vendo que as coisas vão evoluindo, que aquele não é definitivo. Mas foi uma grande dificuldade pra gente até então. Porque, às vezes, ele tinha a questão de escola mesmo. Tinha que falar pra ele que ele tinha que ir pra escolinha e tudo. Se naquele dia ele acordasse, era um final de semana, tinha que ir pra escola, falasse que não, ele já ficava irritado. Ele não entendia, não compreendia a questão do espaço-tempo. Isso hoje, graças a Deus, já evoluiu muito. No caso do Bernardo, né, essa rigidez cognitiva, ela não é da palavra não em si. Ela é do ato que muda ou não. Ou é o falar ou não. Não é só o falar ou não. É realmente você expressar para ele que naquele momento não pode. Ele não pode fazer aquilo porque está relacionado a outra coisa. Isso que dificulta. Não é só o aspecto de você chegar e falar para ele, Bernardo, não. Agora não. Só que a questão do não para uma criança autista ou de uma condição que você impõe, eles entendem de uma forma muito definitiva. Isso que dificulta um pouco. Ele não é um não compreensível. Então você tem que saber tratar, saber abordar e conseguir conduzir a criança da melhor forma possível. Na questão do Bernardo, a gente já vem trabalhando, isso há um bom tempo. A gente já passa isso na questão de tratamento que ele vem fazendo, para que ele entenda que o não é uma condição normal. A gente não vai viver só de sim e só querer fazer as coisas que a criança quer ou no momento que ele quer. Então a gente está preparando ele para o mundo externo, que o não vai ser muito mais frequente do que um sim, tecnicamente falando. Você veio contando, né, dessas questões, dessas adaptações, ou seja, houve uma mudança, uma adaptação na vida de vocês mesmo para que possa atender as necessidades dele. E como que isso impactou, né, o seu pessoal e o seu profissional, tanto seu quanto da sua esposa? Olha, eu posso dizer que a questão de você se transformar num pai, numa mãe, isso já muda completamente a vida, tanto no aspecto pessoal quanto profissional. Você amadurece muito, e esse amadurecimento ele vem em todas as formas. Eu posso dizer que profissionalmente, eu vejo o mundo de uma forma muito diferente depois do Bernardo. Porque hoje o profissional que eu tento ser e busco ser, é um profissional que busca melhoria para poder ter uma melhoria para ele. Então sempre eu penso nele, na questão profissional, onde se eu for o melhor profissional possível no que eu estiver fazendo, eu quero ser um exemplo e quero que ele também venha a ser um bom profissional, cresça uma pessoa capacitada para desenvolver determinadas tarefas. Então a questão do profissional mudou muito a minha reflexão de vida e visão, como ser um profissional diferente. A questão pessoal, tanto minha quanto da minha esposa, eu acredito que não posso dizer que a gente mudou da água para o vinho na questão pessoal, mas a forma de ver o mundo, de entender as pessoas, de compreender e tentar buscar cada vez mais melhorar o espaço que a gente está, porque querendo ou não, a gente prepara os filhos para o mundo, não são para nós. A gente cria filho para filho voar e não ficar preso. Então a gente tenta buscar para o Bernardo, pelo menos na questão pessoal, ser o melhor ser humano possível, para que ele use isso de exemplo e faça isso com as próximas pessoas na vida dele. Então a gente busca ter muito amor, muito carinho, tenta mostrar para ele o que é o certo e o que é errado nesse mundo e tentar buscar mesmo evolução como pessoa. Então a questão pessoal mudou muito nesse sentido, porque coisas que antigamente, pelo menos eu falo para mim, em pessoa mesmo, pessoal, física, eu vi o mundo de uma forma e depois com a chegada do Bernardo eu entendi que coisas que para mim eram insignificantes passam a ser muito mais relevantes em como ser. E eu vejo que é muito mais importante a gente buscar melhoria contínua e buscar ser uma pessoa melhor, porque principalmente para mim, o Bernardo, eu acredito que eu seja uma imagem, semelhança para o Bernardo. Então tudo que eu faço ele se espelha. Então eu tenho que dar bons exemplos, buscar ser um ser humano melhor, para que ele também veja isso de forma positiva e consiga se transformar numa pessoa muito boa no futuro. Inclusive fisicamente, né? Porque ele é sua cara, Lucas. Meu Deus. Ele parece um pouquinho, né? Nossa, ele é um Luquinha. Vamos deixar uma fotinha aqui. Vocês vão ver o que eu tô falando. Ficar curioso. Ô Lucas, a gente sabe que o direito a um apoio escolar individualizado, quando necessário, ele é obrigatório. Então, conta pra gente se é o caso do Bernardo agora. E ainda que não seja, como que você sente que tem sido
na escolinha, você sente que ele está recebendo o apoio que ele precisa, o atendimento que ele precisa, o acolhimento pelos profissionais? O que você percebe hoje? Hoje, na faixa etária que o Bernardo tá, já era possível que existisse um professor de apoio complementar naquela sala de aula para que pudesse dar um apoio maior para ele, uma estabilidade melhor, que conduzisse melhor o dia a dia dele dentro da sala de aula. Mas como ele está num processo de creche, de adaptação, não é um processo de alfabetização até então, a gente teve a possibilidade de solicitar um professor de apoio, uma pessoa complementar na sala, mas a gente achou que não havia necessidade, até porque no primeiro processo de adaptação dele, ele se adaptou rápido. Então, e ele conseguiu conduzir as questões de tarefa, por mais que sejam tarefas simples que são colocadas para ele não ficou muito distante das outras crianças. E a gente sente no dia a dia, um contato com a creche, com a questão educacional, que ele é muito bem tratado da mesma forma com os outros. E ele recebe a atenção necessária que para ele tem que ser destinada. Então, ele recebe muito carinho, muito amor. A gente saiu recentemente da semana de férias e voltou hoje, inclusive, às aulas. Ele, há uns 3, 4 dias atrás, ele estava pedindo escolinha. Ele já queria voltar. Então ele estava falando o nome da professora, falando o nome dos amiguinhos. A gente passa de frente à escola dele com frequência. Ele falava a escolinha, a gente explicou para ele que as férias estavam acabando, que ele ia voltar. Então ele estava com saudade da escola. E a gente sente e vê nisso que, se fosse um ambiente que não estava bem para ele, não estava se sentindo bem, não estava sendo bem tratado, ele não estava com essa saudade. Porque ninguém sente saudade de coisa que é ruim. Todo mundo sente saudade de coisa que é boa. Então, esse processo de um professor de apoio no primeiro momento, nós encontramos que seria necessário, sim, mas a gente ia buscar conforme a necessidade do dia a dia. E até então a gente não viu. Só que a gente já conversou, tanto eu quanto a Giovana, que para quando ele entrar na escola do processo de alfabetização, que é no ano que vem, a gente busque tentar esse profissional para ter um profissional de apoio para ele. Eu até brinco com a Giovana que eu falo assim, a gente vai precisar desse professor, desse segundo professor para ajudar ele em algumas questões, porque o Bernardo é extremamente inteligente. Só que tem coisas para ele que ele tem mais dificuldade, assim como todo mundo tem suas particularidades, ele tem as dele. Então a gente entende que existe a questão da lei, ela pode ser aplicada, ela deve ser aplicada, mas conseguir realmente um professor de apoio é uma questão mais difícil, mais complexa de se falar. Por quê? Nós, que convivemos no meio de crianças autistas, conhecemos outros pais, consequentemente outras crianças que estão na mesma questão que ele e não conseguiram um professor de apoio. Estão tentando, a lei está aí, ela está disponível, ela deveria ser exercida, deveria estar vigente, mas só que nem sempre ela acontece. Então existe sim a dificuldade do professor de apoio, existe sim a dificuldade, seja o município, seja o estado, seja a União, de fornecer esse professor de apoio. Essa é uma grande questão que eu comento em casa, que eu falo com a Giovana. A gente, do mesmo tempo que a gente está tranquilo, a gente já está pensando no ano que vem, nos próximos anos, como vai ser esse processo de alfabetização dele, porque a gente sabe, se não tiver um professor de apoio, vai dificultar muito a vida da alfabetização dele. Tanto que a gente já está buscando como que a gente vai fazer a questão da alfabetização e o processo complementar para ele. Em casa, como que a gente vai abordar, quais os profissionais que a gente vai buscar externamente para poder complementar a questão do tempo dele e conseguir com que ele não fique atrasado na questão da escola. Porque as outras crianças podem estar num processo de alfabetização normal, que o dele pode demorar um pouquinho mais, e a gente se preocupa justamente na distância que isso vai acontecer, para que ele não fique atrasado no período escolar e que ele consiga acompanhar as crianças e a questão educacional, para que ele não se atrase. Efetiva mesmo, né, Lucas? Que realmente ela aconteça. Então essa é uma grande preocupação. Hoje, a gente não está preocupado até então, porque hoje ele está muito mais avançado. A gente brinca que as questões de escola, quando chama para reunião, a gente fica com aquela preocupação, nossa, será que o Bernardo está bem? Será que o Bernardo está dando algum problema? Como que está a questão da escola? Será que tem alguma dificuldade? Quase todas as reuniões que a gente vai, chega lá, os trabalhinhos dele tá muito parecido com o das crianças, às vezes até melhor algumas questões. E no processo do ano, se eu não me engano, foi ano passado, que foi ensinar para as crianças alfabeto, A, B, C, D, números, cores.
a professora falou pra gente que o Bernardo foi com quem ensinou as outras crianças. Porque hoje ele sabe todo o alfabeto, de frente pra trás, de trás pra frente, número. Esses dias eu brinquei com a Giovana, a gente começou a contar, e ele já conta muito bem, 1, 2, ele contava até o 30. Aí eu fui contando, e eu fui passando, pulando de ímpar e ele par, fomos brincando. O Bernardo chegou a contar até 70 comigo. Eu não sabia que ele sabia contar, ué. Eu não sabia disso, eu fiquei emocionado, fiquei muito feliz, e esse aspecto dele, de saber que ele, na condição que ele tem, ele ensinou as outras crianças, ele puxou a turma. Isso deixa a gente muito feliz e muito orgulhoso, né? Não só pela inteligência dele, mas saber que ele está muito bem socializado com os amigos e ele está ajudando os outros. Não é só ser ajudado, é também conseguir ajudar, né? E, Lucas, dentro do que você está falando aqui pra gente, né, sempre bom a gente lembrar e falar pro pessoal que está ouvindo, né, e vendo o nosso podcast que a negativa da escola, seja ela pública, seja ela particular, em oferecer esse apoio, né, pode configurar, inclusive, discriminação e violação ao direito do acesso à educação, ensejando, inclusive, intervenção judicial. Então, assim, se você tiver qualquer dificuldade, né, assim, para sua sorte, você já está aqui no nosso escritório. Mas eu acredito que você não terá, né? Assim, eu acredito e eu espero, na verdade, que você não tenha. Né? O Bernardo tem se mostrado tão desenvolvido, né? Tá conseguindo acompanhar. É claro que para os pais, né, já é um orgulho quando encontra um trabalhinho muito bem feito, sabe que seu filho está indo bem, está ajudando. E quando vocês têm esse medo, né, esse receio, que às vezes o filho não vai dar conta, saber que ele está indo, que ele está bem, está à frente, eu imagino que realmente seja assim, um alívio também, além do orgulho, um alívio de saber que ele, pelo menos essa dificuldade, ele não vai enfrentar. Com certeza. A questão da lei, que ela é muito tomada ao pé da letra. Então, o que acontece hoje, que é uma grande dificuldade, quando você busca e você tem a oportunidade de ter um professor de apoio, o Estado é muito rigoroso, tem que cumprir toda a questão técnica, vamos falar assim, o profissional que vai ocupar aquela vaga, ele tem os requisitos mínimos que tem que ser preenchido. E hoje, a gente tem uma grande dificuldade no mercado de ter a inserção dentro desses profissionais. Ainda mais quando é para crianças que têm algum tipo de condição especial. Então, esse tipo de profissional também é muito difícil. E para cidades menores, dificulta ainda mais essa inserção. Então, é aquilo, o Estado te permite, só que ao mesmo tempo ele impõe algumas questões que dificultam você ter esses profissionais. Então, essa é uma grande condição que ela existe, a lei está aí, ela tem que estar inclusa para todos, mas o meio termo de conseguir todo esse processo é o que dificulta um pouco mais. Às vezes não é uma negativa direta, né? Exatamente. Acaba sendo indireta. Indireta por ter muitos requisitos e também por não ter, às vezes, a mão de obra, né? Não ter o profissional especializado para estar Isso também acontece. Lucas, a gente quer ouvir de você. O que você diria, você como pai do Bernardo, pai de uma criança autista, o que você diria para as famílias que receberam recentemente o diagnóstico, que estão iniciando essa jornada? O que é a sua experiência de hoje, né, mais de 1 ano e meio depois, o que você falaria para eles? Olha, eu falaria inicialmente para os pais que têm alguma dúvida quanto à relação do seu filho, não só no aspecto autista, mas qualquer outra condição que veja que aquela criança tem que ela está atípica de alguma forma. Busque os profissionais, busque identificar o que pode ser que está acontecendo com o seu filho, o que ele pode vir a ter. A partir desse momento que você tiver um diagnóstico do que realmente ele tem, busque os tratamentos. O tratamento é fundamental e vamos dizer assim, é a palavra-chave que vai mudar a vida dessa criança. Busque os tratamentos corretos, busque os seus direitos enquanto pai, enquanto mãe, enquanto portador de um filho que tem alguma necessidade. Lute por ele diariamente. Em contrapartida, a principal questão que você tem que eu diria para os pais fazerem nesse sentido. Dê muito amor para o seu filho. Muito amor, muito carinho. Diga que ele é extremamente especial. Lucas, e para as escolas, educadores e profissionais, que recado você mandaria? Eu diria que da mesma forma como que eles... Porque todo profissional que está na escola, que está nesse ambiente de saúde, de tratamento, que lida diretamente com a pessoa, para que ele
dê sua máxima energia para essas crianças, para que ele busque ajudar sempre o máximo possível todas essas crianças e que ele use das suas questões técnicas, do seu profissionalismo para melhorar a vida diariamente dessas crianças, porque, querendo ou não, as crianças são o futuro do mundo. Então a gente teria que pensar sempre neles nesse sentido, imaginando que eles vão ser as próximas gerações, são eles que vão estar presentes daqui a uns anos. Nós vamos passar, nosso tempo, querendo ou não, é limitado, ele acaba. Então a gente buscar que esses profissionais olhem essas crianças, não só as crianças atípicas, mas as crianças que estão dentro do padrão normal de educação, de processo, para que eles lutem diariamente por isso, porque a escola, a educação, a saúde para essas crianças é primordial. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. E como eu falei ao Lucas, né, eu espero que ninguém enfrente nenhuma dificuldade para inserção dos alunos, né, nas escolas. Mas não se esqueçam, né, caso isso aconteça, a justiça ela é muitas vezes o único caminho quando o direito à educação é ignorado. Então, busque conhecer seus direitos e tenha um advogado, alguém que lhe possa apoiar, para que, se acontecer, que a justiça seja de fato feita. Muito obrigada, Lucas, pela sua participação. É isso aí, Nayara. Conhecer os direitos é o primeiro passo. Mas, Lucas, eu quero te agradecer porque compartilhar vivências, compartilhar experiência é muito importante. Há muitas pessoas que talvez não sabem como dar o primeiro passo, a quem socorrer, ou pensam que são as únicas pessoas que estão passando por aquilo no mundo. E quando a gente tem a oportunidade de ouvir e conversar, peraí, deixa eu entender que tem caminhos para seguir, tem pessoas certas que eu devo buscar, caminhos certos para buscar. Então, quero te agradecer muito por ter se disposto a compartilhar a vivência sua, da sua família com a gente, viu? E é isso aí, pessoal. Um profissional do direito é a pessoa que pode ajudar a transformar uma informação em ação. Muito obrigada, Lucas. Eu que agradeço, doutora Nayara, doutora Shirley, como disse no início. É um prazer estar presente com vocês. É uma honra poder estar aqui e poder falar um pouco dessa questão, que é extremamente importante, e dizer que estou aberto a futuras necessidades para com esses pais. Eu não sei como, mas estou aqui para ajudar a todos da melhor forma possível. Então, sempre que for necessário, contem comigo. Obrigada, Lucas. De nada. Tchau, pessoal. Até o próximo.